Bom dia, meu nome é Bianca e o meu trabalho é a metodologia ativa em aula de campo, avaliação cognitiva e socioemocional de alunos do ensino médio de escolas rurais e urbanas. E o meu orientador é o professor Dr. Carlos Yujiro Shigi. Bom, primeiramente, nós precisamos falar um pouquinho sobre o ensino no Brasil, principalmente o ensino voltado para o ensino médio, né? Para os alunos aí adolescentes. Seguindo o artigo 35 da LDB, a gente percebe que ao todo temos 4 objetivos com esses alunos, que seria desde a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos que eles adquiriram lá no ensino fundamental e no ensino infantil, preparar esses alunos para o mercado de trabalho e a cidadania de forma que eles sejam flexíveis às adaptações, às mudanças e aí aos objetivos que a empresa e o meio social precisa deles, a formação ética desses alunos para que eles desenvolvam também a sua autonomia intelectual, o seu pensamento crítico, e que eles também compreendam o fundamento científico-tecnológico, ou seja, que eles consigam relacionar a teoria aprendida na escola com a prática. Mas para alcançar esses objetivos, quando a gente analisa a literatura, a gente percebe que em 2017 foi necessária a criação e a homologação da Base Nacional Comum Curricular, onde ela traz para a gente as 10 competências gerais do ensino, abordando 10 habilidades, então, tanto cognitiva quanto socioemocional, necessárias para que eles consigam atingir os objetivos da LDB. Então, o aluno ele precisa, desde ter uma habilidade de conhecimento, ele precisa ter um pensamento científico, crítico e criativo, que a gente viu ali na base. O aluno ele precisa desenvolver o lado da comunicação dele, não apenas saber apresentar algo, mas saber interagir com os colegas e com o próximo. O aluno ele precisa desenvolver a argumentação, ele precisa desenvolver responsabilidade, empatia, principalmente, trabalho em equipe, entre outros. Dessa forma, quando o aluno ele consegue desenvolver essas habilidades, ele consegue, então, atingir as competências necessárias, a gente percebe que ele passa a ter uma aprendizagem significativa, né? Então, para ele desenvolver tudo isso, se a aprendizagem não for significativa, ele não vai conseguir aí atingir os objetivos. E a gente só consegue promover essa aprendizagem por meio das metodologias diferenciadas. Dentro das metodologias, tanto da parte teórica e expositiva, que é o tradicional, né? A gente precisa aí dar maior ênfase nas metodologias ativas. Por quê? Porque as metodologias ativas, ela coloca o aluno na posição de protagonista e o professor passa a ser o mediador apenas daquele conhecimento. E dessa forma o aluno ele constrói o seu próprio conhecimento e também desenvolve a sua autonomia. Dentro das inúmeras metodologias ativas que a gente tem, chama-se a atenção para esse projeto Aprendizagem Baseada em Projetos. A ABP, ela foi desenvolvida na década de 1960, numa Universidade de Medicina do Canadá. E os professores, os gestores dessa universidade perceberam que os seus alunos saíam dos seus cursos com uma base teórica muito boa. Porém, eles eram deficientes na parte prática. Eles não conseguiam colocar muito em prática o que eles aprenderam em sala de aula. Então, eles desenvolveram esse método de aprendizagem que trabalha com projetos autênticos, realistas do que o aluno vai encontrar no seu dia a dia no futuro, motivadores e desafiadores. Então, dessa forma, o aluno ele aprende fazendo. A ABP, então, ela está de acordo com a filosofia educacional de John Dewey. O aluno ele aprende muito mais quando ele coloca a mão na massa, ele absorve muito mais as informações dessa forma do que quando ele apenas escuta o que o outro está ministrando, passando para ele. Bom, quando a gente olha especificamente o ensino de biologia no país, a gente percebe que o ensino ele pode ser tanto atrativo quanto completamente desinteressante para esses alunos. Quando que esse tipo de ensino se torna desinteressante para essa disciplina? Quando o professor ele tem um uso excessivo de vocabulário técnico, usa muitos termos complexos e complicados, sem trazer para a aplicação do aluno no dia a dia. Quando o professor ele não interage com o seu aluno durante as aulas,
né? Então, dessa forma, a aprendizagem deixa de ser significativa. Para ela se tornar atrativa, o professor ele precisa interagir com o aluno e ele precisa considerar também os conhecimentos prévios que esse aluno tem, para que ele não saia, então, daquela aula, daquela disciplina, com conhecimentos errôneos que eles tinham, talvez, inicialmente. Dessa forma, então, a gente também percebe que é muito importante trabalhar o construtivismo. Para desenvolver tais atividades e aulas mais interativas com esses alunos, nós temos para a biologia várias oportunidades. Nós temos debates, aulas de laboratório, atividades de campo e entre outros. Para o projeto, nós iremos chamar a atenção das atividades de campo. Essas atividades, elas são todas as atividades fora da sala de aula. Então, aquela atividade no pátio, num jardim, em uma praça, ou em florestas, por exemplo, em unidades de conservação. Quando a gente utiliza a atividade de campo em um ambiente natural, por exemplo, na floresta, a gente percebe que ele proporciona uma visão maior dos fenômenos que são estudados em sala, que o aluno consegue ver na prática aquilo. Também existe a manifestação de sensações e emoções desses alunos, né, porque o contato com a natureza, ele desenvolve mais ainda esse lado emocional. E também ele propicia a alfabetização científica. Então, nas florestas, nós conseguimos realizar projetos de pesquisa utilizando a aprendizagem baseada em projetos, né? E assim o aluno também desenvolve essa alfabetização tão necessária. Dessa forma, então, a ABP em ambiente natural ensina tanto a teoria quanto desenvolve as habilidades e competências propostas pela LDB e a BNCC. Só que também nós precisamos considerar algumas outras coisas, alguns outros tópicos para essa aprendizagem do aluno, né? Para que ele consiga promover o seu conhecimento, o seu protagonismo e o seu interesse. Primeira coisa, a gente tem que perceber que as atividades elas precisam ser próximas das realidades dos alunos. Então, eu não posso ministrar uma aula, por exemplo, e utilizar práticas ou até mesmo exemplos de coisas que estão distantes do seu dia a dia. Eu também preciso considerar as diferenças estruturais das unidades escolares, porque mesmo as escolas da cidade ou as escolas do campo, de uma mesma cidade, ela tem estrutura diferente, tem recursos diferentes, salas de informática, materiais didáticos, etc. E a gente precisa também considerar as localidades das escolas. Nós temos tantas escolas urbanas quanto as escolas rurais. E quando a gente vai para a literatura pesquisar sobre a questão da aprendizagem, literalmente, dessas escolas, a gente percebe que tem poucos estudos diferenciando e apontando no país. O que mais chama atenção para a gente é justamente a questão da região do Brasil. Então, por exemplo, escolas urbanas daqui de Taubaté são extremamente diferentes de escolas urbanas da Amazônia, e o mesmo vale para escolas rurais. A infraestrutura, que geralmente as urbanas são mais equipadas do que as rurais. Alunos da área urbana sempre apresentam melhor rendimento, né? Praticamente 99% dos trabalhos, eles sempre têm um índice cognitivo superior. A gente também percebe que existe uma influência da formação acadêmica dos pais, então pais que têm formação acadêmica mais elevada, os alunos também tendem a ter melhores notas, melhores rendimentos. E também o grau de estimulação cognitiva desse aluno e cuidado nutricional, perdão. Então, esse aluno ele precisa ser estimulado a querer estudar, para ele poder conseguir, então, entender, se interessar e desenvolver o seu conhecimento. Bom, quando a gente pensa, então, nas atividades serem mais próximas das suas realidades, e a escola rural sempre apresentando aí índices mais inferiores, né, do que as escolas urbanas, se a gente trazer, então, atividades em ambientes naturais como ferramenta didática para os alunos da escola rural, provavelmente irá contribuir para o seu melhor rendimento. Dessa forma, os objetivos desse trabalho, o objetivo geral foi avaliar e comparar o desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos alunos do primeiro ano de ensino médio de escolas públicas, urbanas e rurais, por meio da BP, sobre o bioma Mata Atlântica em uma unidade de conservação. Como objetivo específico, nós temos realizar o levantamento dos conhecimentos prévios sobre o tema bioma Mata Atlântica, comparar o desenvolvimento e engajamento dos alunos no projeto,
comparar os ganhos cognitivos ao longo do projeto, avaliar o desenvolvimento das habilidades socioemocionais desses alunos, bem como as suas percepções sobre o projeto, e também apresentar uma sequência didática de investigação científica em um ambiente natural. A metodologia. O projeto ele foi realizado entre junho e outubro de 2019. Ao todo, nós tivemos 97 alunos do primeiro ano do ensino médio, sendo aí 55 de 2 escolas rurais e 42 de 2 escolas urbanas. As escolas elas foram selecionadas de acordo à disponibilidade e interesse em participar do projeto. Eu não era professora de nenhuma dessas salas de aula. Isso é muito importante chamar a atenção. O tema proposto foi o bioma Mata Atlântica, porque é o conteúdo aí que vem no currículo do Estado para o primeiro semestre do primeiro ano. E, ao todo, ocorreu em 7 etapas. Bom, a primeira etapa foi a apresentação do projeto para os alunos, então também, além de apresentar a sua importância, o que seria feito, os alunos foram questionados se eles gostariam de participar, porque foi a sala inteira, né, que participou do projeto, e também eles receberam autorizações para levar para os responsáveis. Em seguida, a segunda etapa se deu por um pré-teste, com 10 perguntas múltipla escolha sobre o bioma Mata Atlântica, a fim aí de conhecer, né, de compreender os conhecimentos prévios dos alunos. Após o pré-teste, eles foram organizados em grupos de 5 integrantes em média, cada sala, e foi solicitado que eles fizessem uma pesquisa sobre o bioma Mata Atlântica. Essa pesquisa poderia ser da forma que eles achassem melhor. A terceira etapa foi a visita a uma unidade de conservação, que é o Parque Nacional Municipal do Trabiju, em Pindamonhangaba, e teve uma duração total de 4 horas cada visita de escola. Eles foram em dias diferentes e horários diferentes. Essas 4 horas se deram desde o momento que eles saíram da escola até quando eles retornaram. E esse tempo foi a pedido das próprias escolas para não exceder o horário de aula regular deles. Eles tiveram como acompanhantes a pesquisadora, que no caso sou eu, os professores de escola, coordenadores, professor de ecologia da Unital e 6 monitores de biologia, cada escola para ajudar. Lá no parque, nós temos essas 2 trilhas, essas 2 áreas que foram os objetivos de estudo deles. A primeira área é a trilha dos eucaliptos, ela tem aí uma vegetação em regeneração, ela é uma vegetação que foi mais degradada, né, teve mais impactos ambientais. E a área 2 é a trilha da Jussara, onde ela já é uma área mais madura, uma vegetação mais preservada. Na etapa da visita ao Trabiju, ele ocorreu em 2 atividades. A primeira foi a observação da floresta. Então, os alunos eles foram distribuídos ao longo de 10 metros com seus grupinhos, tanto na primeira trilha quanto na segunda, e foi solicitado que eles anotassem tudo que eles percebessem ao seu redor, sons, cheiros, coisas que eles vissem e etc. A segunda atividade foi a coleta de dados. Então, ao final dessas anotações, eles foram reunidos, e aí todos os grupos discutiram as anotações que eles tiveram, as suas observações, e aí foi solicitado que eles definissem, então, pesquisas para fazer naquele local a partir das suas anotações. Então, depois da discussão, cada escola definiu o que iria fazer e eles receberam instruções de coleta de dados e ajuda aí com o método correto para obter os resultados para a pesquisa deles. A etapa 4 foi o relatório científico. Ele foi dividido também em 2 momentos. Primeiro, eles analisaram e discutiram os resultados em grupos na sala. Então, eles reuniram todos os dados coletados, né, por escola, fizeram os cálculos necessários, construíram gráficos, planilhas, tudo na mão, porque as escolas não têm sala de informática. E o segundo momento, eles tiveram que redigir um relatório científico, obedecendo aí todos os tópicos que eu pedi para eles. Introdução, objetivo, metodologia e etc. A etapa 5 foi para a construção do produto final, então os grupos também precisavam entrar em acordo para construir apenas um único produto para apresentar para a escola. A etapa 6 se deu pela apresentação, também aí foi de acordo com o interesse e a vontade deles. E a etapa 7 foi um pós-teste, também composto aí por 10 perguntas de múltipla escolha sobre o bioma Mata Atlântica e uma avaliação individual de equipe de projeto, com perguntas no modelo da escala Likert e também com perguntas dissertativas,
a fim de avaliar os seus ganhos e as suas interações. Bom, como resultado, eu dividi ele em 4 tópicos para facilitar a análise, e a primeira foi a análise do pré-teste. Quando a gente observa a média das respostas deles, o número de acerto, a gente percebe que não houve diferença estatística entre os conhecimentos prévios dos alunos. E aí, quando a gente afunila essa análise em questão de números de pergunta, né, em relação às suas perguntas, nós também percebemos que também não teve diferença significativa entre as escolas. Mas o que chamou a nossa atenção foi justamente as perguntas de número 4, 5 e 10, que tiveram aí um número de acertos muito baixo. A número 4, ela trazia a questão da localização geográfica, então, os estados onde o bioma Mata Atlântica está. A número 5, quais as fronteiras que o bioma faz com outros biomas, quais são os próximos dele. E a número 10, então, quais seriam etapas do método científico para uma coleta de dados aí corretamente. Essa atividade, ela foi muito, essa análise foi muito importante, porque a gente percebe que a literatura, ela traz diferença significativa entre os conhecimentos dos alunos de acordo com a sua região. Só que quando a gente olha, por exemplo, o trabalho do Baixa e colaboradores, a gente percebe que no trabalho deles não existe diferença significativa e cognitiva entre os alunos que moram em áreas diferentes. Independente, embora o trabalho deles seja de alunos que moram em áreas diferentes e não das escolas de áreas diferentes, isso comprova para a gente e reforça aí a inexistência de diferenças de conhecimento prévios desses alunos, né? Então, a gente precisa também investigar outros fatores que contribuem justamente para essa defasagem que os estudos trazem. O tópico 2 foi sobre o desenvolvimento e engajamento dos alunos no projeto. Bom, a primeira parte foi sobre a visita no parque. Então, na atividade de observação da floresta, a gente percebe que quase não teve diferença de fatores observados, tanto para a área 1 quanto para a área 2, mas as escolas rurais aí conseguiram observar alguns fatores a mais. Essa etapa ela é super importante porque ela promoveu habilidades de observação, comparação, reflexão e pensamento crítico, que são habilidades super necessárias para uma alfabetização científica e para a realização da atividade seguinte. A segunda atividade foi a coleta de dados. Aqui, de forma geral, a gente percebe que os alunos eles tiveram uma observação maior para a relação da umidade do local, para a temperatura e para a diferença da vegetação. Então, as pesquisas deles partiram dessas observações que eles escolheram. O objetivo, então, da Urbana 1 era estimar a umidade das duas áreas, da Urbana 2, estimar a temperatura e a umidade, da Rural 1, comparar o nível de preservação da vegetação, e da Rural 2, comparar também a temperatura. Bom, a metodologia escolhida também se deu a partir das hipóteses deles. Então, todos os alunos perceberam que precisava ser analisada a copas das árvores, né? E aí, tanto a Urbana 2 quanto a Rural 2, eles também decidiram que seria a medida a circunferência dos caules, para poder, então, ver se realmente a questão da temperatura faria diferença. Da Urbana 1, além das copas, eles perceberam que se o local fosse mais úmido, precisava ter um maior número de fungos, então eles escolheram fazer aí essa coleta, e a Rural 1 percebeu que para uma vegetação ser preservada, além das copas, eles precisavam medir a altura e estimar a altura da serrapilheira. Quanto menor a serrapilheira, melhor, então, seria a vegetação. As fotos embaixo mostram para a gente como ocorreu essa coleta. Então, para coletar os dados das copas, os alunos eles se dividiram novamente a cada 10 metros nas duas trilhas, entraram 5 metros para dentro da floresta, e aí quando eles chegavam nesse ponto de 5 metros, com esse medidor de dossel feito com cano de PVC, eles olhavam para cima. E se o alvo batesse em uma folha, em alguma parte fechada, eles conheceriam como número 1, ou seja, é fechada a copa. Se fosse aberto, seria o número 0. E também nesse mesmo ponto, eles coletaram a circunferência dos caules das 3 árvores mais próximas na altura de 1,5 m. Foi padronizado. Para medir a altura da serrapilheira, eles utilizaram régua, também no mesmo ponto da coleta da copa. E para contar e estimar a quantidade de fungos,
Eles formaram parcelas de 2 metros por 2 com barbante, que é um método de coleta de dados da ecologia, e contaram todos os fungos também de dentro daquela parcela. Bom, essa atividade ela foi super importante porque ela, ao todo, promoveu o desenvolvimento da criticidade. Então, os alunos eles podem o tempo todo argumentar, propor ideias e interagir. Também promoveu a alfabetização científica, né, porque a gente teve aí todas as habilidades, e principalmente a montagem de experimentos, que traz para a gente o desenvolvimento de interdisciplinaridade, porque foi muito utilizado a matemática durante a atividade toda. Quanto ao desenvolvimento dos alunos na etapa da floresta, a gente percebe que os alunos da escola urbana, eles quase não tinham visitado uma floresta antes, a maioria nunca tinha ido, e da escola rural a metade já havia ido, como era o esperado. A Urbana 1, a gente percebeu sempre alunos responsáveis, entusiasmados e esforçados, e em contrapartida da Urbana 2, os alunos eles foram muito indisciplinados e desinteressados o tempo todo. Nas duas escolas rurais, eles foram interessados, engajados e participativos. Porém, no momento da discussão das observações e construção das suas pesquisas, todas as escolas apresentaram nível de dificuldade, sendo as urbanas aí um nível de dificuldade superior aos da área rural. Foi necessário, então, intervenção e mediação minha e dos professores que estavam conosco. Quando os alunos foram questionados sobre os fatores positivos da atividade, eles relataram para a gente, os alunos da escola urbana, que foi muito boa a experiência, foi ótima, e também que eles aprenderam mais sobre o bioma, isso é um fator positivo. E para a escola rural, também ambas citaram a aprendizagem sobre o bioma. Então, reforçando, né, o que comentei no começo da apresentação, um ambiente natural, ele é muito legal fazer uma atividade porque ele reforça, né, a visão integrada dos fenômenos, envolve o emocional do aluno, e aí, ao mesmo tempo, então, contribui com o aumento da aprendizagem. E os alunos perceberam que isso foi o fator mais positivo para eles, poderem aprender mais sobre o bioma. Como fatores negativos, a gente percebe aí de destaque para a escola urbana, eles acharam que teve muito inseto, eles foram no horário da tarde, então isso também é um fator que chama a atenção dos professores, né, que realizam essas atividades. Os alunos, eles foram orientados a passar repelente, colocar roupa apropriada, mas tinha muito inseto ainda. Para a Rural 1 não teve, e para 2 foi não conhecer outras áreas da mata. Por que que eles não conseguiram conhecer? Né? E também praticamente todos citaram isso, porque o tempo foi curto. Então, se tivesse tido um tempo um pouquinho maior, eles poderiam ter aproveitado mais. E aí a escola urbana 2 e a rural 1 chama atenção também para o desinteresse e responsabilidade dos alunos. Então, isso também foram fatores que para eles atrapalharam durante a atividade. Bom, por que que isso acontece? Principalmente a questão do desinteresse dos alunos. Porque muitos deles enxergam uma saída de campo como passeio. Então, eles são tão acostumados a ficarem dentro da sala de aula que quando eles saem, eles não conseguem compreender que vai ser uma aula do lado de fora. E aí eles acabam se dispersando demais. De acordo com a literatura, a gente sabe que é muito importante o professor ele planejar uma aula de uma forma que atraia a atenção e curiosidade dos alunos. Mas a gente precisa levar em consideração também o comportamento específico que esse aluno tem, porque isso vai influenciar completamente na atividade do professor. E reforça para a gente também que como a maioria interagiu, né, então o planejamento da aula foi de acordo, teve uma atração, uma curiosidade da parte deles. E aí a única exceção realmente foi a unidade urbana 2, que se comportaram de uma forma que não era esperada. Quando eles foram questionados sobre as sensações e emoções no parque, a gente percebe que a Urbana 1 e as rurais, eles expuseram para a gente que foi uma experiência muito boa, que foi legal, foi animador, teve um sentimento muito bom e agradável. Já a Urbana 2, a gente percebe que eles não conseguiram aí destacar grandes fatores de sensações e emoções justamente pelo comportamento deles no parque. Então, quando chegou nesse momento, eles não sabiam responder direito para a gente. Bom, os ambientes naturais, eles são extremamente importantes, né, como a gente comentou também. Por quê? Eles são propriedades restaurativas para o emocional humano. Então, ele desenvolve e, literalmente, ele instiga o lado emocional do aluno, como eles mesmos comentaram nas sensações e emoções. Quando eles foram questionados sobre o que mais chamou a atenção no parque, a escola urbana, ambas citaram a paisagem, a vegetação, que eles acharam muito bonito.
Em contrapartida, a rural, ambas destacaram o nível de preservação das matas. Então, isso foi um fator que chamou muito a nossa atenção, né? A visão deles já para o lado dos impactos ambientais também. Então, a atividade de campo proporciona uma sensibilização acerca dos problemas ambientais. O professor pode utilizar também dessa ferramenta para uma educação ambiental. Bom, quando a gente foi para a sala de aula fazer as análises e discussão dos resultados, nas duas escolas urbanas, nós tivemos muita dificuldade nos encontros, porque os professores não queriam ceder o horário das suas aulas. Como eu não era professora das turmas, foi combinado com a escola de que o encontro aconteceria uma vez por semana e algum professor precisaria utilizar da sua aula e eles não queriam ceder, né? Então, muitas vezes eu tinha 10 minutos para conversar com os alunos, isso atrapalhou. Além disso, os alunos, eles não levavam as anotações, né? Então, chegava, mesmo conversando com eles antes, a gente mantinha contato com o WhatsApp, eles não levavam, e aí eles também não tinham interesse e ficavam dispersos o tempo todo. Nas duas rurais já foi completamente o oposto. Teve uma facilidade enorme nos encontros, porque as aulas sempre aconteciam nas aulas dos mesmos professores. A gente teve muito apoio, principalmente de professor de biologia, matemática e português. E também esses professores utilizaram do projeto para a obtenção parcial das notas do bimestre deles. Então, isso também ajudou a aumentar a interação e interesse dos alunos pelo projeto. Bom, por que, né, que nós percebemos aí da falta de interação e interesse dos alunos da Urbana? Principalmente porque os alunos estão acostumados com as suas posições passivas. Essa atividade, ela requer muito o lado proativo do aluno. O aluno ele precisava interagir, argumentar, se expor, e os alunos não gostam, eles não quiseram fazer isso, porque é mais fácil ficar quietinho no seu canto, né? Então, isso foi uma dificuldade encontrada. E também a questão da interação e contribuição dos professores foi um fator muito significante para a gente. Por quê? O comportamento do professor reflete também no comportamento dos alunos. Os professores das urbanas, quando eles não queriam ceder as suas aulas e participar do projeto, mostrava para os alunos que o projeto, então, não teria importância. E aí, quando a gente olha os professores das escolas rurais, que já abraçaram a causa, os alunos já se interessaram mais. Os alunos viram, né, uma significância para a aprendizagem deles. Bom, como ponto positivo dessa atividade para os alunos, a maioria de todas as escolas relataram que não sabiam o ponto positivo, então eu deixei essa pergunta, por exemplo, em aberta, para eles terem que pensar. Só que, em contrapartida, também o segundo fator que mais chamou a atenção foi que a discussão para eles dos dados foi um fator muito positivo. Então, eles conseguiram perceber a importância da interação entre eles. Fatores negativos também, a maioria citou que não sabia ou deixou em branco, só que também todos citaram que o desinteresse dos alunos pela atividade atrapalhou. Então, eles não conseguiam ter uma discussão completa, perfeitinha, como era esperado, porque vários não queriam contribuir. A gente percebe, né, que existe uma falta de interesse e motivação dos adolescentes pela vida escolar. Isso é fato em todas as salas. E aí mostrou mais ainda no nosso projeto. Como a metodologia, né, ele requer, como eu comentei, que o aluno seja ativo e quebre a sua passividade diária, gerou desconforto. E aí, então, eles não gostaram, entre aspas, muito dessa parte. E também, além disso, os alunos, quando eles não estão acostumados com a metodologia, é mais difícil, né? Porque aí no começo eles vão mostrar mesmo resistência às mudanças. Já é esperado isso. Além disso, a atividade foi para discutir dados coletados da floresta. Então, o tempo todo nós trabalhamos com matemática. E também muitos alunos não apresentam interesse por essa disciplina. Eles acham difícil, se sentem desconfortável e perdem interesse muito fácil. Quanto à entrega do relatório científico, os alunos de todas as escolas, a gente não teve a entrega de todos os grupos, mas a escola rural ainda entregou um pouquinho a mais do que da escola urbana. Das urbanas, nós tivemos apenas 2 trabalhos completos dentro dos padrões pedidos e os restantes não. E das escolas rurais, a Rural 2, todos estavam corretos e completos, e da Rural 1, apenas um completo e correto. Eles entregavam para mim os trabalhos como sendo um trabalho de disciplina, não seguindo uma redação científica como foi ensinado para eles e solicitado. Então, a gente percebe que é fundamental implementar esse tipo de atividade na escola. Os alunos, eles não são familiarizados com esse tipo de escrita, então, eles apresentam muita dificuldade quando eles são
aí, expostos a essa nova forma de aprendizagem. Como ponto positivo dessa atividade, a Escola Urbana 1 comentou que foi muito bom porque ampliou o conhecimento. A Urbana 2 já não soube, porque chama a atenção do fator negativo dessa escola. Muitos alunos saíram da escola no meio do projeto, porque eles preferiram ir para a escola de tempo integral que abriu no bairro do lado. Então, isso desmotivou os alunos da Urbana 2, né? Mais do que eles já tinham apresentado no começo. E das escolas rurais, eles destacaram como positivo o trabalho em equipe. Então, eles precisaram se organizar, dividir tarefas, e isso eles acharam, aí foi uma contribuição muito boa para eles. Como negativo das urbanas, como eu comentei, em branco da Escola Urbana 1 e da 2, a saída dos integrantes, infelizmente. Nesse momento, quando os alunos que saíram da Urbana 2 foram para o integral, eram os alunos mais engajados no projeto, né, os alunos aí que tinham maior interesse, então isso dificultou bastante para eles. E aí, das rurais, eles indicaram o desinteresse dos alunos, mesmo tendo o maior número aí de entregas no final. Eles tiveram um pouquinho de problema entre os grupos. Como produto final, eles ficaram para escolher como eles preferiam fazer. A Escola Urbana 1 não quis fazer o seu produto final. A gente tentou intervir os professores, coordenadores da escola, mas eles não quiseram. A Escola Urbana 2 e a Rural 1 teve um grande desinteresse também pela apresentação desse produto. Então, foram poucos alunos que abraçaram a ideia e eles utilizaram no próprio cartaz que eles apresentaram no congresso depois, que eu vou citar mais na frente. Agora, em a Escola Rural 2, a gente teve o maior número de interessados, ao ponto deles terem que selecionar quem iria apresentar esse produto para o resto da escola. E eles quiseram desenvolver a apresentação de PowerPoint, montaram tudo do jeitinho deles e também apresentaram o cartaz para o resto da escola. Foi bem bacana. Bom, essa atividade ela foi muito importante, porque ela desenvolve competências de comunicação oral. A gente sabe que é muito importante tanto para o pessoal quanto para o profissional e social desse aluno. E, além disso, quando o aluno ele transmite o conhecimento para o próximo, ele reforça mais ainda a aprendizagem, compreende aí melhor as suas dificuldades e melhora também a sua relação com a sala de aula. Ao final do projeto, os alunos foram convidados a participar do congresso científico, que aconteceu na Unital mesmo, no CICTED, em outubro. As 4 escolas foram aceitas para o projeto deles, isso foi muito bacana. Bom, os alunos que foram para o congresso, eles foram alunos selecionados a partir dos relatórios científicos e também ali entre indicações dos próprios colegas. Eles tiveram que escolher quem iriam representá-los no congresso. E foi muito bacana, porque eles precisaram escrever o resumo de acordo às normas do Congresso. Eu auxiliei, ajudei eles, mediei o tempo todo. E desde a construção do resumo quanto à apresentação, eles foram muito participativos, engajados e colaborativos. Isso foi muito bacana. E aí eu trouxe para vocês 2 frases, né, que eles falaram para mim depois na avaliação pessoal, que para eles foram muito importantes. Primeiro, um aluno citou, foi uma experiência inesquecível, primeiro por estar participando do CICTED e depois por estar apresentando para os próprios docentes da Unital, da Advenorme. Então, eles se sentiram muito motivados e muito felizes por estar apresentando para pessoas especialistas na área. E aí, um outro aluno citou para mim que foi muito legal a participação, porque ele fez várias amizades, e é um ponto positivo no nosso círculo e para a nossa formação. Precisamos de mais projetos assim. Além deles terem que ficar interagindo o tempo todo, lá no momento da apresentação, os cartazes ficaram próximos, então eles puderam conhecer os outros alunos participantes do projeto, eles pegaram a amizade, conversaram com a comunidade que compareceu, então para eles isso foi muito significativo. Tópico 3, comparação do pós-teste com o pré. Bom, como a gente percebeu, a escola urbana e a rural não tiveram aí diferença significativa, né? E aí, quando a gente olha no pós-teste, a gente já percebe que teve, sim, uma diferença. Na urbana, ela quase não evoluiu, a gente percebe a altura ali da coluninha, e na escola rural, o pós-teste, eles conseguiram evoluir bastante nos ganhos de conhecimento cognitivo. Em relação às
perguntas especificamente, a gente percebe que a escola urbana ela conseguiu evoluir aí em 3 questões e a escola rural conseguiu evoluir em 4 questões. Na escola urbana, a gente percebe que também 2 questões, a número 2 e a 6, foram significativas, porém, ao inverso, para o lado contrário. Então, os alunos eles caíram no rendimento nessas 2 perguntas. O que a gente pôde perceber e concluir foi porque, com a saída principalmente da Urbana 2, né, muitos alunos ali que saíram eram alunos engajados, alunos que tinham conhecimento superior, e isso afetou depois na nota final dessas 2 questões para eles. Quando a gente analisa o pré-teste e o pós-teste por pergunta das localidades, a gente percebe que a escola rural ela teve um avanço superior, né, em praticamente todas as questões em relação à urbana, e principalmente foi significativa e foi estatisticamente em 5 questões a mais, os ganhos foram bem elevados. Mostra, então, para a gente que os alunos da Rural, por terem sido mais engajados, né, ao longo do projeto todo, teve um processo contínuo de aprendizagem. E isso resultou no seu avanço cognitivo. Então, é de extrema importância o aluno ele ter essa construção passo a passo, ele desenvolver as habilidades, não apenas cognitivas, mas também socioemocionais, porque isso vai refletir no seu resultado depois da prova, por exemplo, das notas. O quarto tópico foi a avaliação individual e das equipes. Bom, quando a gente perguntou para eles, né, sobre a questão dos seus ganhos individuais, sua autoavaliação, a gente percebe também que não teve diferença significativa para as escolas, porém, aí a maioria das respostas, elas estão entre o nível 4, atingindo ali próximo do nível 5, que seria um concordo parcialmente ou concordo totalmente com aquela afirmação que nós estávamos falando. A única que foi mais inferior foi a número 6. Quando a gente perguntou, então, sobre a questão dos grupos, né, uma avaliação de grupo, a gente percebe que as escolas rurais, nas 6 perguntas, né, 6 perguntas das 8, foram significativas, então, a 1, 2, 3, 4, 5 e 8 foi significativo para eles e o avanço foi muito maior, então eles ficaram sempre ali próximos de concordo parcialmente para concordo totalmente, em contrapartida, a escola urbana não. Né? Isso reforça para a gente mais ainda todos os dados que a gente analisou ao longo do projeto. Então, novamente, para os alunos da escola rural, o projeto contribuiu mais positivamente para o desenvolvimento de habilidades, principalmente aquelas que eram relacionadas ao trabalho em equipe. Então, cooperação, colaboração, interação, relação interpessoal, para eles foi muito positivo. E já são aí ganhos esperados na metodologia aprendizagem baseada em projetos. Como conclusão, a gente percebe que não houve, então, indicação de maior ou menor inteligência dos alunos em relação às suas localidades, né? Eles partiram de um conhecimento prévio igual, né? Não tinha diferença, só que quando a gente trouxe a aprendizagem do aluno próximo do seu cotidiano, a gente percebe que os alunos das escolas rurais, eles tiveram aí um avanço superior, tá? Então, a gente percebe que realmente trabalhar com atividades do dia a dia do aluno, contribui muito para o seu conhecimento. Só que, além disso, o apoio da gestão e dos professores reflete demais no comportamento desse aluno. Né? A gente percebe, os alunos das escolas rurais tiveram o apoio da equipe gestora e da equipe docente. E isso refletiu positivamente em contrapartida dos urbanos, que aí não tiveram, eles tinham muito problema internos, e isso também atrapalhou um pouco o aluno. Então, a gente percebe que a metodologia que foi aplicada, ela é, sim, efetiva para o ensino, né? Ela desenvolve, contribui para as habilidades socioemocionais e cognitivas. Só que ela também serviu para fazer uma avaliação postural do corpo discente, docente e da gestão escolar em relação à aceitação do método. A gente sabe que, muitas vezes, a maior dificuldade para implementar uma metodologia ativa é justamente aí o não apoio da própria escola ou o não interesse dos próprios alunos. Então, isso precisa ser trabalhado dia após dia para começar a mudar e moldar a mentalidade da comunidade escolar. Tá? As referências que eu utilizei. Bom, o produto apresentado para o programa, então, depois que eu terminei todo
o projeto, as análises, eu desenvolvi um site, ele chama PEC, Projetos Educacionais de Ciências, e esse site, ele tem o objetivo de auxiliar os professores, independente do seu nível escolar, seja infantil, seja faculdade, com preparação de aula, com interdisciplinaridade, utilizando metodologia ativa. Então, nesse site, eu coloquei os resultados, todo o passo a passo do projeto, do mestrado, e também acrescentei todos os trabalhos que eu já desenvolvi e estou desenvolvendo desde a época da graduação. Então, ele já está bem completo e ainda tem muito mais material para colocar. E aí, também dentro do site, a gente percebeu que existia uma necessidade de ter um manual para o professor replicar a metodologia apresentada, porque ela é uma metodologia cheia de detalhes, ela é rica em detalhes. Então, a gente promoveu também um manual do professor, que foi publicado, graças a Deus, ontem. Deu tempo certinho também, já está disponível lá no site, tá bom? E foi publicado pela editora da Unital. Muito obrigada, editora. E é isso. Muito obrigada a todos. Muito bacana. Muito bem. Então, Bianca, você está de volta, né? Então, o parecer da banca pela aprovação do seu trabalho de mestrado. Parabéns. Parabéns. Sinta-se abraçado. Parabéns, Bianca. Nova mestre mais fresca do programa. Parabéns. Parabéns, Bianca. Parabéns. Parabéns, obrigada pela oportunidade, Bianca. Muito obrigada. Eu queria agradecer também. Eu queria agradecer muito a participação de vocês na banca. Para mim foi de extrema importância, grande valia. Vou considerar tudo que vocês apontaram para mim. Vai enriquecer cada vez mais o trabalho. Tenho, sim, a vontade de continuar, vou continuar o projeto, vou aprofundar mais, né? Próxima meta agora, doutorado. E espero contar com vocês novamente no futuro. E gostaria de agradecer ao professor Chig, me ajudou, me apoiou muito, né? Principalmente durante nossas conversas, né, professor? Para debater alguns assuntos aí que são de grande valia para o ensino. Eu gostaria de agradecer e obrigado pela aprovação. Meu filhote está pronto. Muito bem, Bianca. Com isso, então, a gente está encerrando, né, essa defesa, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês, conto com vocês futuramente em outras bancas, né? E Bianca, parabéns, né, mais uma vez. Obrigada. A gente está falando aí ao longo desses dias, porque a gente... eu tenho que passar um documento para você assinar também, depois eu passo pelo WhatsApp, tá? Porque aí, talvez se não der para mandar hoje para a secretaria, eu mando na segunda-feira. Ou mando no final de semana, né? Porque agora é virtual. Professor, se o senhor me permite, né? Eu acabei não comentando ao longo da apresentação para não exceder o tempo, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente, né, conseguiu publicar mesmo a cartilha ontem, né, o manual, né? Mais que o manual. E em menos de 12 horas já teve mais de 100 visualizações, quase 50 downloads, e recebemos já a mensagem do pessoal lá da Itália. A Itália? Está sendo disperso, tá bem legal. Parabéns. Bacana, né? Bacana. É isso que eu falo, né? Do impacto dessas tecnologias, né? Porque na hora que já sai, você já sabe, né? Quantas pessoas, aonde foi, né? Então, realmente... O sobrenome Rossi ajuda, né? Muito! Sem dúvida. Tchau, tchau para vocês. Foi um prazer. Abraço. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Parabéns. Obrigado, professor Carlos. Obrigado. Vocês também, tá? Obrigado, Marco. Abração. Abraço. Prazer. Obrigada. Obrigada, gente.